Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy e hoje estou aqui para fazer a correção dos exercícios propostos na aula anterior. Lembrando que para isso vocês precisam pegar o livro, o caderno, o que vocês resolveram para a gente fazer a correção, tudo bem? Então, lembrando dos exercícios que eu pedi, né? Eu pedi das páginas 37 e 38, 1, 2, 3 e 4, página 44, exercícios 1 e 2. Vamos lá, então? Primeiro exercício da página 37, ele diz assim: com base nos estudos realizados sobre termologia, é possível afirmar que temperatura é sinônimo de calor? Justifique sua resposta. Como a gente percebeu, não. Temperatura está diretamente ligada ao grau de agitação das partículas e calor é o processo de transferência de energia entre os corpos. Lembrando que essa transferência tem que ser com corpos com temperaturas diferentes. Muito bem. O exercício 2, ele diz: mudança de estado físico é um fenômeno reversível. Reversível quer dizer que ele pode ir e voltar. Então, ele pode retornar ao estado original, que ocorre com a matéria. Então, existem ali imagens a seguir que ele pede para analisar, classificar e informar qual é o tipo de mudança que está acontecendo. Na letra A tem naftalina. Naftalina, com o passar do tempo, ela diminui de tamanho, só que não molha nada, ela passa direto do estado sólido para o gasoso. Nome dessa mudança? Sublimação. Mudança do estado sólido direto para o gasoso. Cubo de gelo sujeito à temperatura ambiente, ele acaba derretendo. Então, o nome da mudança do sólido para o líquido? Fusão. E aqui, gotas de orvalho. Orvalho são aquelas gotículas de água que formam na madrugada, né? Então, são as gotas de orvalho, que você pisa na grama e está toda molhada, ou que você deixa o carro fora de um abrigo, o carro molha. Então, essas gotículas de água são formadas a gente chama de orvalho, justamente porque ocorreu condensação do vapor d'água ao encontrar uma temperatura baixa. Baixou a temperatura. Então, condensação, mudança do gasoso para o líquido. Ainda temos na letra D, aromatizante de ambiente. Isso acaba aromatizando. Então, é vaporização, mudança do líquido para o gasoso. E, por último, um metal sendo derretido. É a mesma coisa do gelo, né? Derreteu, fusão, mudança do sólido para o líquido. Depois disso, exercício 3, da página 37. Qual a diferença entre calor sensível e calor latente? Então, a gente viu que tem uma diferença bem grande. O calor sensível é aquele que ocorre mudança de temperatura do corpo, porém, não ocorre mudança de estado físico. Então, é a quantidade de calor necessário para variar a temperatura. Essa temperatura pode ser para mais ou para menos. Porém, não ocorre mudança de estado físico. Já o calor latente, ele está associado à quantidade de energia também para alterar a temperatura, porém, além de alterar a temperatura, ele altera também o estado físico da matéria. Então, essa é a diferença dos dois. Depois disso, exercício 4. O estudante inseriu um termômetro dentro de um recipiente com líquido. Esse recipiente foi colocado sobre uma chama que forneceu calor. O estudante foi monitorando a temperatura do líquido e depois montou um gráfico de temperatura em função do tempo. E ele montou este gráfico aqui. Sobre este gráfico é feita a seguinte pergunta: o que ocorreu com a substância líquida no intervalo do tempo de 60 a 100 minutos? Então, aqui você percebe que a temperatura permaneceu constante. Ou seja, no momento que acontece isso, ocorre a substância líquida passou para o estado gasoso. É o exato momento que ela atingiu o ponto de ebulição e está passando para o estado gasoso. Mudança de estado físico. Na letra B, ele pergunta:
Qual o estado físico da substância entre 60 e 100 minutos? Na verdade, aqui está ocorrendo uma mudança. Então, ele está passando do líquido para o gasoso. Ele ainda está com os dois estados ao mesmo tempo, tá? Então, tanto o estado físico ao mesmo tempo é o líquido e o gasoso, pois esta temperatura de mudança de estado físico. Essa temperatura 42 é onde ocorre a mudança de estado físico. Depois disso, exercício 1 da 44. Alguns materiais têm em sua estrutura maior quantidade de ar que outros. É o caso, por exemplo, daqueles feitos de isopor, lã e algodão. Como o ar dificulta a condução térmica, esses materiais não conduzem o calor com eficiência. São chamados de isolantes térmicos. Com base nessas informações, indique alguns objetos que podem ser utilizados para segurar o cabo quente de uma panela. Então, a gente pode usar pano seco, algodão, madeira, luvas de borracha, né, que possa isolar o calor. Na letra B, ele pergunta qual a vantagem de usar cabo de madeira ou plástico em panelas de metal. Lembrem-se que as panelas elas aquecem por condução. Utilizando um cabo de plástico ou de madeira, esse fluxo de ondas de calor que vai formando, ele acaba sendo reduzido. Esse fluxo de calor, não de ondas, esse fluxo de calor, né, que ele, se é por condução, é de partícula por partícula, pois são materiais que não conduzem bem o calor. Então, condução é partícula por partícula, é meio material, ok? E na letra C ele diz, suponha que você tenha que tirar uma forma de dentro de um forno muito quente. Você usaria um pano seco ou úmido para retirá-la? Explique sua resposta. Com certeza, um pano seco seria a melhor opção. Por quê? Porque o ar que está dentro dessas fibras acaba se tornando um mau condutor, diferente da água, que é pior condutor que a água. Aqui não é uma vaz, aqui é uma vez que o ar é pior condutor que a água. Tá? Uma vez que o ar é pior condutor que a água. E o exercício 2, ele pede para a gente relacionar o tipo de calor que está envolvido, se é irradiação, se é convecção ou se é condução. Ao deixar uma colher de metal dentro de uma panela quente, a colher ficará também quente. Isso é condução. Processo no qual a Terra é aquecida pelo Sol, lembram? Irradiação térmica é por ondas por meio de radiação ou irradiação térmica. Uso de lâmpada para aquecer plantas, também o processo de irradiação. Pedaço de manteiga é colocado sobre uma frigideira quente e derrete. Aí o processo é de condução. Dentro de uma geladeira comum com o refrigerador em cima, verduras e legumes devem ser colocados na parte inferior. Isso é o processo de convecção. Tudo bem? Então seria isso por hoje. Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!